pessoal, chegamos aqui na nossa semana do Halloween. Vocês já viram aí a nossa vampira e agora nós vamos montar o casal inteiro, tá? Nessa aula nós vamos fazer as roupas e os sapatos, né? Na verdade, os sapatos aqui ele entra como na montagem, porque a gente já viu a aula de sapato desse molde, que é o molde 01. Aqui nós temos dois corpos no molde 01, um já está cheio, como vocês estão vendo, e o outro está vazio. O que está cheio nós vamos fazer a vampira, e no que está vazio nós vamos colocar a calça para fazer o vampiro. Para eles a gente tem aqui um par de sapatos no modelo fechado, já está aqui com a solinha e com um pouco de enchimento somente aqui na parte da frente, e tem que deixar espaço aqui atrás para passar a perna e colar, tá? Aqui para ela nós temos um par de sapatilhas aqui no modelo aberto e sem a meia, como nós vimos lá na aula da base de sapatos, tá? Que a gente faz com a base do pé no tom da pele. Então tá, vamos para as roupas agora. Para ele, nós vamos precisar de uma calça preta, então eu tenho aí o molde da calça preta, que eu risquei aqui o molde, cortei na extremidade da cintura e no risco aqui na extremidade dos tornozelos. Vou fazer a costura de fechamento nas laterais e no meio das pernas e vou desvirar essa calça. Para quem vai fazer no ponto caseado, já sabe, corta no risco e vai fazer o caseado aqui nos mesmos lugares, tá bom? Aí não precisa desvirar. Já costurei e desvirei a minha calça, você aí já caseou a sua. E agora nós vamos vestir o corpo do vampiro, tá? Aqui, na parte das perninhas, eu vou dobrar pra fora, só pra facilitar na hora da montagem do sapato. E aí, depois que a gente colocar o sapato, a gente desvira ela bonitinha, tá? Porque senão essa calça, ela vai atrapalhar na hora da gente fazer a costura e tudo mais. A costura do pé com o sapato. Pronto, já vesti a calça aqui no meu boneco. Por enquanto, eu ainda não vou colar nada, tá? Ainda não vou colar nada porque eu quero colocar a camisa por dentro da calça. Para fazer o colete dele, aproveitando que eu tô com a linha preta na máquina, vamos fazer as peças pretas, tá? Esse é o molde do colete, tá? Só que você vai riscar da seguinte maneira. Você vai fazer a volta dele normalmente, vai fazer o Vzinho aqui, só que aqui você vai passar um risco como se ele fosse fechado. Assim, tá? O resto você vai riscar normal, vai riscar aqui o V, vai dobrar esse molde e vai riscar aqui também a parte do meio pra gente saber onde é, tá bom? Aqui, gente, é o seguinte, eu sempre risco aqui pra ter certeza de que eu tô fazendo o V no lugar certo, tá bom? Esse eu não vou abrir aqui a parte da frente. Eu risco assim, vou alfinetar ele, e eu vou recortar o V só na parte da frente, para não precisar da gente fazer dois moldes para a mesma coisa, tá? Então, primeiro, os lugares que eu vou cortar no risco é aqui, que é a parte de baixo, que não tem costura. Eu tô cortando duplo mesmo, não tem problema, tá? Ó. Aqui na parte de trás, você pode deixar ele assim como com o V, só que geralmente, né, colete atrás não tem um V. Então, depois que eu fiz isso, eu só venho aqui, ó, e retiro as pontinhas, porque eu prefiro que atrás ele fique retinho, tá? Aqui na parte de cima, eu só vou abrir o V, ó, eu não vou pegar as duas partes do feltro. Eu vou pegar só a parte da frente e vou abrir o Vzinho aqui, ó. Pronto. A parte de trás eu deixei. Aqui, eu vou costurar nas laterais, tá bom? Desse jeito aqui, e aqui vai ficar aberto. Pra quem vai fazer no ponto caseado, gente, faz esse processo aqui de cortar as extremidades normal, corta aqui no risco, tá? Normal, e faz o V e fecha as laterais com o ponto caseado também. Eu já costurei ele, gente, eu vou refilar junto com vocês aqui. A parte de trás, ela tem que se encontrar aqui no acabamento lateral, tá?
passar um isqueiro só pra tirar o giz, tá? Ó, vou desvirar. Prontinho, desvirei e vou reservar por enquanto. Pra fazer a saia, gente, eu peguei aqui um retângulo de feltro cinza escuro, é a cor que eu tô usando. A medida tá certinho aí no material de vocês. Ó, eu vou colocar aqui esse detalhe com uma fita de cetim. Essa fita aqui que eu tô usando é a fita... Vamos ver quantos milímetros. Essa fita tem 7 e 8 milímetros, tá bom? Eu não sei qual é o número dela, porque eu já tenho esse rolo há bastante tempo, mas ela tem aqui na espessura 7 milímetros. Aí eu vou fazer aqui uma pré-colagem com cola de silicone e depois eu vou costurar em cima dessa fitinha. Para quem vai fazer no ponto caseado isso aqui, esse trabalho vai ser feito com colagem, para quem for casear, porque é mais prático, tá bom? Então, você pode colar ela bem coladinho com a cola de silicone, ou com a cola quente, o que você trabalhar melhor, tomando bastante cuidado, gente, porque a cola de silicone, ela pode manchar o cetim, tá? Mas não precisa ser cetim, pode ser uma tira de feltro, pode ser uma outra fitinha, um aviamentinho, sei lá, alguma coisa que você já tenha aí, tá bom? Eu tô usando esse cetim por conta do brilho, que eu acho que tem tudo a ver com o vampiro. E porque eu tenho aqui, tá fácil, tá na mão, tá? Então, eu vou passar uma coladinha aqui, uma colinha, vou costurar na máquina e volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o plissado dessa saia. Fiz a costurinha aqui, prendi a fita com o ponto reto na máquina. Agora, eu vou virar o outro lado aqui da saia e vou fazer uma marcação a cada 2,5 centímetros. Vou marcar com giz, 2,5, 2,5, até o final. Agora, eu vou passar uma risca de giz em cada marquinha dessa, fazendo um monte de divisão aqui na saia, gente. É nessa divisão que eu vou fazer a costura para formar o meu plissado. Eu vou dobrar no risco, assim, e passar aqui uma costurinha reta com meio pé de máquina. Pronto. Olha só como é que vai ficando, tá? Assim, a gente vai formando o plissadinho da saia. Vou fazer mais uma, vou dobrar, vou passar aqui uma costurinha de meio pé de máquina. E dessa forma, a gente vai formar aqui o plissado de toda essa saia, fazendo nessas risquinhas aqui. Ó, gente, fiz em todos. Ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos juntar frente com frente e passar mais meio pé de máquina, só que agora fechando essa saia, tá? Fazendo a costura de fechamento. Desviro. E olha só como ela já tá ficando, gente. O ajuste da cintura eu vou fazer no corpo. Vou pegar aqui um retângulo de feltro, tá? Que tem aí a medida no material de vocês. Vou dobrar ao meio e vou costurar no ponto reto também. Se você não tiver máquina, você pode colar, tá? Já costurei, gente, ó, todas as laterais dele eu passei uma costura, porque além de unir, vai ficar o pontinho decorativo em cima também, tá? Eu vou reservar agora. Agora, nós vamos fazer a camisa, tá? Tanto da vampira quanto do vampiro. A única diferença das duas camisas é que a dela vai ter esse detalhe aqui na parte da frente, que são esses dois retângulos de feltro. Um mede 2,5 por 9,5, só me deixa confirmar, pra eu não falar errado pra vocês, mas a medida, gente, tá lá no material, tá? 9,5 por 2,5 e esse daqui 1,5 por 9,5, tá? Mas confirma lá no material pra eu não falar enganada pra vocês. 2 vezes a manga no feltro duplo, tá? E o molde da camisa, a gente vai fazer o seguinte. Aqui não tem segredo, vou costurar toda a volta e desvirar. Se você for fazendo ponto caseado,
corta no risco e também faz o caseado, deixando a abertura para enfiar os bracinhos, ok? Para fazer as camisas, na dele, você já pode costurar, ó, eu fiz o corte no risco na parte do pescoço e aqui na parte da cintura, tá? Para fazer a camisa dele, você já pode costurar as laterais e desvirar normalmente, ou fazendo um ponto caseado, cortando no risco e caseando, tá bom? As laterais. Aqui, ó, eu vou costurar na máquina, mas eu vou inicialmente dar uma refilada aqui, que talvez ainda não seria a refilada final, mas eu estou tirando o excesso de feltro para conseguir achar o meio aqui dessa camisa. Eu vou tirar aqui a parte dela, e aqui eu tô do lado da frente, tá? Não é o avesso. Eu vou colocar aqui, centralizando bem aqui no meio da gola, o meu primeiro retângulo de feltro de 2,5 por 9,5, tá? Vou fixar ele com um pouquinho de cola de silicone, só para não sair do lugar, porque eu vou fazer uma costura na máquina. E quem for fazer com ponto caseado, cola bem com a colinha de silicone, tá bom? Ou com a cola quente, se preferir. Eu só vou fazer a colagem para deixar ela no lugar. Vou passar uma costurinha aqui com meio pezinho de máquina. E de preferência, gente, até menos de meio pé de máquina, bem na beiradinha mesmo, ponto reto aqui. E o outro aqui para fixar esse retângulo de feltro. Fiz a costurinha aqui nas laterais, agora eu vou colocar o segundo retângulo de feltro também centralizado, tá? Fiz aqui a segunda costura do detalhe de feltro, mesma coisa, passei uma costurinha em cada lateral. Pronto, fixei o detalhe da camisa. Agora, eu volto ela aqui, frente com frente, e vou costurar do avesso. A camisa dele é a mesma coisa, só que a camisa dele não tem o detalhe na frente, tá? É só como eu expliquei pra vocês aqui no início. É só costura e desvira ou só recorta e caseia. Pronto, gente, ó, já tá tudo costuradinho. Já desvirei as mangas, as manguinhas ao mesmo molde pros dois, e a camisa deles costura da mesma maneira. A única diferença é que a dela tem o detalhe e a dele é lisa. Eu não fiz o detalhe na camisa dele, porque a camisa dele vai aparecer somente um pedacinho. Ela tem a golinha alta. Já coloquei com a golinha alta para evitar da gente ficar fazendo gola e colando por cima, tá? As camisas é somente isso, tá? Agora, a gente vai pra montagem deles. Tem alguns detalhes, o morceguinho da sapatilha, a gravatinha dos dois, que isso a gente vai fazer junto com a montagem, porque é somente um lacinho, tá? O resumo dessa aula aqui, gente, ficou dessa maneira. Nós fizemos pra ela a saia, o que vai ser o cinto, a camisa branca e as duas manguinhas da camisa branca, tá? Pra ele, nós fizemos a calça, que já tá aqui no corpo, a camisa branca, com as duas manguinhas soltas, e o colete que vai por cima. Essa é a construção das roupinhas, tá bom? E aí, a gente vai fazer, agora na próxima aula, a capa deles dois e a montagem desses corpos aqui. Já ficamos aqui também com os sapatinhos, tá? E com a base do corpo. E agora, a gente segue para fazer a montagem e as capinhas dos dois.